Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Olá, caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais essa oportunidade de estudo promovido por nosso centro, o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Estudo que tem como pauta refletir acerca desse tema que está destacado aí, a gratidão como roteiro de vida. Embora o retorno presencial de todas as atividades em nosso centro, a direção optou em manter uma programação de estudos gravados, os quais são disponibilizados em nosso canal no YouTube, sempre às sextas-feiras, às 20 horas. E uma live que é realizada mensalmente no último domingo de cada mês pelo nosso irmão Aderlande Ferraz. Então, para darmos início à nossa programação, vamos elevar nossos pensamentos para uma oração. Divino Mestre Jesus, nosso Senhor, estamos recolhidos para realizarmos a nossa programação que envolve a temática da gratidão como roteiro de vida e buscamos, Senhor, o vosso coração magnânimo para rogar o amparo espiritual, de forma que possamos desenvolvê-lo em clima de serenidade e harmonia. Permita-nos, Senhor, também podermos compartilhar desses momentos com os nossos guias espirituais, auxiliando-nos na condução e de forma a nos permitir as reflexões que vão favorecer no maior e melhor entendimento do tema proposto. Que a vossa paz, Senhor, permaneça sempre conosco. Assim seja. Bom, iniciaremos o nosso estudo com essa pergunta: como a doutrina espírita pode contribuir para o entendimento do tema proposto, né? Para o nosso estudo, que é a gratidão como roteiro de vida. E essa pergunta ela pode ser muito ampliada para entendermos qualquer tema da vida, qualquer evento da vida, qualquer fenômeno. Nós podemos buscar a resposta na doutrina espírita. E para isso, nós precisamos recorrer às obras que apresentaremos na sequência. Muito bem. Aqui vamos apresentar as obras básicas, começando com o Livro dos Espíritos, publicado em 1857, o Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, e a Gênese, 1868. São os livros de referência básica para podermos desenvolver o estudo sistematizado da doutrina espírita e encontrar resposta para qualquer evento, qualquer fenômeno da vida. Inclusive,
para esse tema que nós vamos desenvolver. Além das obras básicas, é importante considerar também as obras subsidiárias. E, nesse caso, para esse tema, nós utilizamos também de um livro muito interessante, que vamos apresentar aqui na sequência, que é esse aqui, Psicologia da Gratidão. E nesse livro tem um capítulo que nos inspirou para podermos organizar esse tema, o tema desse estudo que estamos gravando, né? Então vamos tomar como base não só a referência das obras básicas, mas também desse livro. Inicialmente, queremos então formular uma outra pergunta: qual o significado da gratidão? E vamos aqui então com a Joana de Ângeles, nesse livro que foi apresentado, Psicologia da Gratidão, psicografia de Divaldo Pereira Franco, encontrar esse trecho que estamos compartilhando, que o verbete gratidão vem do latim graphia, que significa literalmente graça, ou gratus, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido. Então, aqui nós temos no trecho uma definição, quando ela diz assim, que se traduz como agradável. Por extensão, significa reconhecimento agradável por tudo quanto se recebe ou lhe é concedido, atribuindo assim para o significado de gratidão. E mais, vamos encontrar no mesmo livro um trecho muito interessante que nos remete a entender qual o valor, né, da gratidão. E ela vai dizer o seguinte, que todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas, é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. É importante destacar esse trecho aqui, né? Que todo aquele que é grato, que compreende o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver. Obviamente, todo o trecho é importante, mas estou destacando esse aspecto aqui. E para, assim, abrir um questionamento. Por que, então, não exercitarmos a gratidão como um roteiro para a nossa vida, de forma sistemática? Não é? É nesse sentido que nós precisamos refletir acerca desse tema da gratidão como roteiro de vida. Vamos aqui adiante. E a abrangência da gratidão, segundo a Joana de Ângeles, é o seguinte: pensa-se muito em gratidão como instrumento de afeição, o que é correto. No entanto, é muito maior o seu significado, que deve transformar-se numa forma de viver-se, de entregar-se ao processo de crescimento interior, de realização do progresso. Então, vai além, né, desse instrumento de afeição do dia a dia. O significado, ele alcança essa maneira de viver. É preciso tomar como uma filosofia de vida, como orientação para a vida de forma sistemática, né? E ela vai dizer também da gratidão aqui no contexto da dor, que a gratidão real e nobre vai além da retribuição gentil, afável e benéfica, manifestando-se também nas situações desagradáveis de dor, reafirmamos, de sombra, de enfrentamentos agressivos. Então a gratidão, ela
ela precisa ser exercida em qualquer contexto da vida. Mas, para isso, é preciso entender, como a doutrina nos ensina, que mesmo diante da dor, do sofrimento, do testemunho mais duro, entender que, nesse contexto, se apresentam oportunidades. A vida nos demanda para podermos, então, promover o nosso progresso espiritual, o nosso crescimento espiritual. Entender essas manifestações, né, da dor como a grande oportunidade para crescermos espiritualmente. E por isso que nós entendemos que esse trecho nos coloca a refletir acerca da gratidão no contexto da dor, né? Ela traz um outro aspecto que também, para nós podermos entender a relevância da gratidão e do exercício da gratidão, que ela diz o seguinte, que a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. É mais grandioso, porque traz satisfação e tem caráter psicoterapêutico. Vai destacar aqui a Joana. Nesse sentido, nós entendemos que a gratidão precisa ser entendida dentro dessa relevância, sabe? De um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual que normalmente se faz no dia a dia. Chega a ponto de termos convenções que estabelece que a vida é uma troca, né? Se eu ganhei um presente, eu tenho que retribuir, enfim, né? Efeito comercial apenas. E uma pergunta para podermos assim abrir um outro bloco dessas reflexões é o seguinte: como exercer e direcionar a gratidão? E aqui nós vamos lançar mão a essa pergunta do Livro dos Espíritos. Quando algo de venturoso nos sucede, é ao Espírito nosso protetor que devemos agradecê-lo? Essa pergunta o Kardec formula aos espíritos superiores, que respondem ao Kardec: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz. Depois aos bons espíritos, que foram os agentes da sua vontade. Então, é preciso que a gente agradeça ao Pai, a Deus, pela vida, pelas oportunidades, pelas circunstâncias que se nos apresentam, mesmo aquelas circunstâncias que trazem para nós o sofrimento, a dor, mas traz o testemunho que nos favorece o progresso espiritual, né? E nessa outra pergunta, porém, questão A, o desdobramento da 535, Kardec pergunta aos espíritos superiores: o que sucederia se nos esquecêssemos de agradecer? O que sucede aos ingratos? Não é? Ora, nós sabemos que estamos submetidos às leis soberanas da vida. E o ato da ingratidão tem suas consequências, como veremos, né? Nós colhemos por fazer escolhas dessa natureza. E na 535b, ainda um desdobramento da 535, o Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: no entanto, pessoas há que não pedem nem agradecem, e às quais tudo sai bem. E os espíritos superiores respondem a Kardec: assim é de fato, mas importa ver o fim. Pagarão bem caro essa felicidade de que não são merecedores, pois quanto mais houverem recebido, tanto maiores contas terão que prestar. É importante nós considerarmos o contexto da vida plena, né? A vida nos dois segmentos, né?
plano físico e no plano espiritual, nas duas dimensões. E, na verdade, entender esse processo na perspectiva da eternidade, do espírito imortal, e não apenas circunscrever em um período de tempo. É preciso nós alcançarmos toda a trajetória do espírito, né? E abrimos uma outra questão aqui. Como entender a gratidão no contexto da imaturidade emocional? Como, né, a imaturidade emocional pode conduzir o indivíduo, né, nesse processo aí da vida, considerando a gratidão. Muito bem, considerando então a gratidão nesse contexto da imaturidade emocional, esse trecho aqui, ele é muito interessante, que a Joana vai dizer o seguinte, Joana de Ângeles, né? No mesmo livro já citado, Psicologia da Gratidão, pela, né, psicografia, né, do médium Divaldo Pereira Franco, a Joana vai dizer o seguinte, que comumente na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem, consistindo em uma forma de devolução, pelo menos em parte. Inegavelmente, quando se devolve algo dos recursos recebidos, que tem significados saudáveis, opera-se no campo do reconhecimento. O trecho grifado, vou salientar aqui, quando ela diz o seguinte, que na imaturidade emocional, acredita-se que a gratidão é uma retribuição pelo bem ou pelos favores que se recebem. É uma questão muito, assim, de efeito mercadológico, sabe? É uma convenção que fica do entendimento que fica muito aquém do que é a gratidão, no seu sentido mais genuíno, sabe? E ela continua aqui, tá? Ela vai dizer o seguinte ainda, que, no entanto, trata-se de uma convenção, veja, efeito do jogo mercadológico da oferta e da procura ou vice-versa. Essa convenção é o que muito prevalece, né? Mas nós, espíritas, sobretudo, precisamos refletir para entender o sentido, né, mais profundo da gratidão, né? E ela continua aqui em outro trecho, dizendo o seguinte, que pessoas existem que nem sequer agradecem as dádivas que lhes são oferecidas, permanecendo sempre queixosas, insatisfeitas, insaciáveis, porque é baixa a sua capacidade de autoestima, dessa maneira fugindo para a situação egotista. Velho, nós estamos trazendo aqui alguns trechos que coloca a gratidão nesse contexto aí da imaturidade emocional, quando não se tem a gratidão no patamar devido, como destacamos no início aqui das nossas reflexões, né? Na sequência, nós queremos trazer um trecho, né, que vai destacar a consequência da ingratidão, né? Esse ato contrário, portanto, à gratidão. E ela vai dizer o seguinte, que reagir-se de maneira grata aos sucessos de qualquer porte é perfeitamente normal e natural. E se assim não se procede, é porque se é arrogante, soberbo, vivendo em conflitos desgastantes. Eu frisei aqui, esse friso é nosso, vivendo em conflitos desgastantes, que é a consequência, portanto, da ingratidão.
você receber como retorno, né, essa condição de conviver com conflitos desgastantes. Então, a partir dessas considerações, melhor dizendo, é preciso buscar um posicionamento, refletir acerca da importância, como destacamos anteriormente, né, do valor da gratidão para a nossa vida. E para refletir, nós temos aqui um outro trecho. Existe na criatura humana um sentimento perverso e de autodestruição que a leva a guardar mágoas e desencantos, como se fossem importantes para o seu desenvolvimento existencial. Vejam bem que a afirmativa, né? Existe na criatura humana um sentimento perverso e de autodestruição que a leva a guardar mágoas e desencantos. Que coisa, hein? Considerar que Deus nos criou simples e ignorantes e a lei de Deus nos orienta sempre para o bem. O mal fica por conta das escolhas que fazemos. A questão é, por quê? Qual a razão disso? Vamos agora, né, entender um pouco essa questão da causa, o que nos levou a formular essa pergunta. Qual o fator causal está relacionado à ingratidão? E aqui vamos alinhar essa apresentação para encontrarmos um fator determinante, né, que explica a ingratidão. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos essa pergunta. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Vejam bem a pergunta. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Vamos ver aqui o que o Kardec desenvolve. Nesses há mais egoísmo do que caridade. O bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Eu destaquei aqui apenas alguns trechos, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 19. Só para refletirmos, e destacamos aqui no friso a questão do egoísmo. Não é? Há mais egoísmo do que caridade. Então, é um aspecto que precisamos refletir, que pode ser esse fator determinante que vai, portanto, explicar esse ato da ingratidão. Embora essas considerações estejam direcionadas para uma pergunta, né, que devemos compreender, que é aquele que deixa, né, de praticar o bem para não topar com os ingratos. Né? Então, observe que o egoísmo é realmente uma imperfeição moral para a qual nós precisamos, então, pautar o combate sistemático. E, em outro trecho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, eu trouxe apenas uma consideração de Santo Agostinho, que ele vai dizer o seguinte, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Aqui tem uma afirmativa, embora o contexto, né, seja para né, na relação da paternidade, né, de pais e filhos, mas essa afirmativa eu achei muito interessante,
quando ele diz o seguinte, que a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo, né? Nos aproxima mais ainda do fator causal determinante da ingratidão. Entender, portanto, o egoísmo como sendo a raiz, né, da ingratidão. E ele continua ainda aqui. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso, dada a proximidade, né, a construção que ocorreu, né, dentro do contexto familiar. Mas queremos destacar aqui apenas o aspecto aqui do fator determinante que pode explicar a ingratidão, né? E assim abrimos um outro questionamento, que é no sentido de entender como o espírito se desenvolve para o exercício da gratidão. Como ele pode se desenvolver para exercitar a gratidão? Então vamos aqui com um trecho, né, do livro Psicologia da Gratidão, com a Joana de Ângeles, para nós podermos entender a gratidão enquanto meta, né? E ela vai dizer o seguinte, que na esteira das sucessivas reencarnações, o espírito aprimora os valores éticos, morais e intelectuais, propiciando o desenvolvimento das faculdades, da estética, da arte em diversificadas manifestações que facultam a superação dos impulsos do primarismo pela espontânea eleição dos sentimentos morais elevados. Então, eu queria aqui chamar a atenção para esse aspecto grifado, que na esteira das sucessivas reencarnações, o espírito aprimora os valores éticos, morais e intelectuais, propiciando o desenvolvimento das faculdades. E, obviamente, também do exercício da gratidão, que nós vamos ver na sequência. E a gratidão, enquanto roteiro de vida, nós colocamos aqui, ela vai se dar dentro desse contexto que acabamos de ler. Ao longo do desenvolvimento, né, das vidas sucessivas, né, promovidas, né, pelas reencarnações, o espírito vai progredir, né, vai alcançar, portanto, a perfeição e, a partir daí, vai desenvolvendo a questão da gratidão enquanto roteiro de vida. E, com isso, ele desenvolve, né, a partir do desenvolvimento do intelecto moral, ele vai, né, gradativamente desenvolvendo essa consciência de ter a gratidão enquanto um roteiro de vida, tomando consciência acerca da importância, do valor da gratidão. Portanto, cada um tem um tempo nessa trajetória. Tem pessoas que já tomaram consciência acerca disso, outras não. O importante é que a gente tem que conviver com essas situações para entender esse aspecto, para não ficar cobrando do outro que o outro se posicione assim ou assado. Não, eu tenho que preocupar comigo. Eu preciso tomar consciência acerca desses aspectos espirituais e aquilo que realmente faz a diferença e tem sentido para a minha vida, né? Tá certo? Os valores morais, obviamente, de acordo com o que nós falamos, eles estão relacionados diretamente com a questão da gratidão, com o exercício da gratidão. E a Joana vai dizer isso aqui, né? No livro, no mesmo livro, né? São os valores morais, as conquistas espirituais que respondem pela gratidão, que resulta de todas as oportunidades de crescimento e de valorização da existência, enriquecendo o ser humano de generosidade, a filha dileta da sabedoria de viver. Então, só para frisar aqui, ela diz que são os valores morais, as conquistas espirituais que respondem pela gratidão, né? A condição espiritual, né, ela é resultante do desenvolvimento do intelecto moral, né? E a partir daí você tem então a relação, como ela diz aqui, com a gratidão. Cada um se apresenta num patamar,
e vai exercitar a gratidão de acordo com a sua condição espiritual. Agora, é preciso entender também que a gratidão vai se apresentar como demanda da vida em qualquer contexto, né? Inclusive no contexto da dor, né? No testemunho em que a dor se nos apresenta, desafiando-nos para criar condições de progresso espiritual. E a Joana vai dizer isso aqui, que o sentimento de gratidão não se deve apresentar exclusivamente quando tudo transcorre bem, quando os fenômenos psicossociais, emocionais e orgânicos encontram-se em clima de júbilo, mas também por ocasião das ocorrências denominadas como adversidades. Entender que as adversidades, aquelas circunstâncias que traz um testemunho mais difícil, muitas vezes até, né, uma dor, né, uma dificuldade maior, são circunstâncias, são oportunidades que a vida confere a cada um de nós para podermos, então, progredir, para podermos evoluir. E nesse sentido, a Joana de Ângela ainda vai dizer que não se expressa apenas quando tudo transcorre bem e comodamente, mas especialmente quando o testemunho e a dor se apresentam convidando a reflexão. Veja bem, olha só, mas especialmente quando o testemunho e a dor se apresentam convidando a reflexão. Porque o testemunho e a dor são manifestações, trazem as manifestações da lei de Deus que vem ao nosso encontro, criando-nos oportunidades para o nosso crescimento espiritual. E é isso que a gente precisa refletir, né? A vida, acrescenta ela aqui, é, sem dúvida, um hino de gratidão a Deus em todas as suas expressões. Não é? Muito bem. E a partir desse entendimento da gratidão, né, que estamos desenvolvendo aqui, é preciso entendê-la como um comportamento em nossa vida. E a Joana vai dizer o seguinte, que não basta, porém, desejar-se a gratidão como flor espontânea, que medra em determinados momentos e logo emurchece. Né? Não. Ela acrescenta, ela deve ser treinada, conforme já consideramos anteriormente, exercida como forma de comportamento, externando-se em todas as situações geradoras de alegria e de satisfação. Então, nós precisamos, né, quando buscamos a gratidão enquanto um roteiro de vida, e essa é a reflexão que o tema quer promover, para nós podermos pensar sobre isso, refletir acerca de termos a nossa vida orientada, né, roteirizada pelo exercício dessa virtude, né, da gratidão. O friso aqui é nosso, né, quando ela destaca assim, quando ela afirma que ela deve ser treinada, conforme já consideramos anteriormente, ela exercida como forma de comportamento. Então, vejam bem, é importante nós refletirmos acerca disso para tomar essa orientação como uma diretriz para iluminar a nossa caminhada e buscarmos a cada momento de recolhimento que fazemos, seja para uma prece, né, seja para num momento de meditação, entender, né, em que medida que estamos, então, empregando o nosso esforço para podermos, então, exercitar a gratidão. Né? E, nesse trecho aqui, ela vai destacar o seguinte, que a gratidão é fundamental no
comportamento do amor dirigido a Deus, à natureza e a todas as suas criaturas animadas e inanimadas. Então, o tomar a gratidão como uma diretriz para o dia a dia, para o cotidiano, né? É adotar esse posicionamento, esse comportamento de estarmos em consonância com Deus, quando ela diz que a gratidão é fundamental no comportamento do amor dirigido a Deus. Como nós vamos adotar isso de forma sistemática e alinhados a Deus, né? É observando e vivendo com a natureza, sabe? Buscando sempre entender que a natureza ela promove para nós oportunidades em todos os sentidos. E aqui um outro questionamento. Qual a relação do sentimento de gratidão com felicidade? Né? E felicidade, nós já destacamos aqui, mas vamos salientar aqui que a felicidade, ela está, né, tem uma relação direta com a gratidão. Né? Porque a gratidão, enquanto meta essencial da nossa existência, é a base para sermos felizes. Em um trecho que já fizemos aqui a leitura e já refletimos, a Joana vai dizer isso, né? Que a gratidão, enquanto meta, objetivo para a nossa vida, né? Em nossa existência, é a base para sermos felizes. Todos nós fomos criados para sermos felizes, para alcançarmos a perfeição, para irmos ao encontro de Deus. E essa caminhada, nós vamos então, nessa caminhada, registrar a felicidade à medida em que à medida em que agirmos em consonância com as leis da vida. Em qualquer estágio que tivermos nessa trajetória, nessa caminhada para Deus, o importante é nos submetermos às leis e agirmos de acordo com elas, né? Pautar a nossa vida sempre, né, buscando nos aprimorar moralmente, a partir, obviamente, da construção intelectual que nos permite fazer o discernimento em que é o que é certo, o que é errado, o bem e o mal. E tem um trecho muito interessante aqui também, que a Jônia vai dizer o seguinte: quando se experimenta o sabor da gratidão, né, sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social e em cada qual se encontra e da humanidade em geral. Então, quando se experimenta o sabor da gratidão, aumenta-se o desejo de mais servir e melhor contribuir em favor do grupo social em que cada qual se encontra e da humanidade em geral. E é isso que é interessante, né? Experimentar o sabor da gratidão. É a consequência, né? É o contrário que nós vimos lá, né? A consequência da ingratidão, que é conviver com conflitos, né? Íntimos. Né? Então, o exercício da gratidão, ele traz consequências muito positivas e favoráveis para todos nós. É o resultado do exercício da gratidão. Bom, já estamos encaminhando o nosso estudo para as considerações finais, mas queremos antes refletir aqui acerca do que já desenvolvemos até aqui. E nesse sentido, vamos utilizar de uma figura que aqui nós vamos colocar duas opções. A opção pela ingratidão e a opção pela gratidão. A opção de vida com foco na gratidão revela
consciência bem alinhada com as leis soberanas da vida, né? E, obviamente, a ingratidão, como opção, traz consequências, como nós vimos. Conflitos íntimos, né? Desgostos, enfim. Qual a nossa escolha? Qual a opção queremos para a nossa vida, considerando aqui os apontamentos que compartilhamos, apontamentos que buscamos no livro Psicologia da Gratidão, da Joana, né? Com considerações da Joana de Ângeles. Qual a opção que queremos para a nossa vida? Levar uma vida em que a ingratidão prevaleça, com reclamações, né? Com insatisfações, enfim. Ou conduzir a vida procurando ser grato a Deus, às circunstâncias, ao testemunho, porque o testemunho, ele traz as oportunidades que precisamos para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Não é? Essa é uma questão de escolha que devemos fazer. E por isso esses momentos de recolhimento para refletir sobre temas de natureza espiritual vão contribuir para podermos fazer escolhas de forma lúcida, consciente. E a Joana traz aqui, tem 2 trechos muito interessantes. O primeiro é esse aqui. A consciência grata é risonha e saudável, predominando em qualquer idade somática do ser humano. Em qualquer idade. Não tem idade. Então, a consciência grata é risonha e saudável, predominando em qualquer idade somática do ser humano. A primeira infância, a segunda infância, a puberdade, a adolescência, a fase adulta, terceira idade, enfim. Mas é preciso fazer a escolha pela opção da gratidão. Diz ela mais aqui, que aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, faz-se pleno e feliz. E olha só, aquele que é grato, que sabe reconhecer a própria pequenez ante a grandeza da vida, humildade, exercício de humildade, faz-se pleno e feliz. Então vejam bem, se nós podemos usufruir de tudo isso, colher todo esse estado de alma, né? Por que a ingratidão? Ora, vamos riscar a ingratidão da nossa vida. Vamos abolir no nosso dicionário pessoal essa palavra e nos exercitarmos para, no dia a dia, né, aplicarmos a gratidão. Ter a gratidão como um roteiro para a nossa vida. Por isso, o tema gratidão como roteiro de vida. A opção da gratidão como roteiro de vida nos faz, então, alcançar essa condição de vida saudável, né? Essa pergunta, então, é uma pergunta para nós refletirmos.
Tenho exercido a gratidão? Essa pergunta é uma pergunta para podermos refletir. Refletir no momento que estiver assistindo esse vídeo e desdobrar em vários outros momentos da vida. Porque a gratidão, ela é de um valor muito grande, como destacamos no início desse estudo. É muito relevante para a nossa vida. Então, deixamos essa pergunta para poder trazer essa reflexão para esse momento que estamos finalizando e também para ficar como questionamento para a nossa vida. Tenho exercido a gratidão? Em que medida? Em que posso melhorar? Não é? Para finalizar, vamos deixar aqui essa contribuição da Joana de Ângeles, né, que vai dizer o seguinte, que a gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito, que se liberta das heranças afligentes. Isso é muito interessante, que a gratidão é a impressão digital do desenvolvimento intelecto-moral do espírito. Cada um vai desenvolver, né, esse sentimento de gratidão de acordo com sua condição espiritual, com o resultado, né, do que desenvolve na sua vida, do ponto de vista da cultura intelectual e do aprimoramento moral, como destaca o Emmanuel no livro Segue-me, né? Então, a cultura intelectual e o aprimoramento moral coloca o espírito num patamar, numa condição espiritual. E a Joana vai dizer que a gratidão é a impressão digital desse estado. Então, nós com isso queremos concluir o nosso estudo, né, e deixar essa reflexão para podermos então pensar nessa diretriz de ter a gratidão como roteiro de vida, né? Com isso, então, nós encerramos o nosso estudo, desejando que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo, continue envolvendo a todas e todos, oportunidade que eu agradecemos, Senhor, por mais esse estudo, pelas reflexões e pelo amparo que recebemos em mais essa oportunidade. E que o vosso coração magnânimo, Senhor, continue a nos amparar e que possamos senti-lo mais fortemente em nossa intimidade para podermos iluminar a nossa vida. Que a vossa paz permaneça conosco sempre, Senhor. Assim seja.